A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui na presença do Senhor para darmos mais uma lição para você que está aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Vem aqui, meu Deus, nos ajudar, nos iluminar, Senhor, dando sabedoria para lecionar esta aula, Pai. Em nome de Jesus, para quem está também assistindo, possa abençoar, Senhor, a eles, a ela, sua família. E que em nome de Jesus, Pai, também possa aprender da Tua palavra, Senhor. Vem assim, meu Deus, abençoa cada um, a cada família. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Vamos hoje falar de um tema muito importante, é sobre o juízo final. Mas nós também, irmãos, nós colocamos aqui nesta lição número 11, nós vamos abordar também não só sobre o juízo final, mas vamos falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos. E nós sabemos que é sobre a ressurreição dos ímpios, das almas que morreram e vão ressuscitar, né, por último. Por quem ressuscita o primeiro, né? Quem vai ressuscitar primeiro serão os salvos, por ocasião do arrebatamento da igreja. Vocês lembram lá que nós falamos sobre isso, lá sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. E no juízo final, os que vão ressuscitar são aqueles que vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, que se chama a segunda ressurreição. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar a temática em foco. Diz assim: há um certo sentimento de medo a respeito desse evento escatológico. Contudo, temos que compreender que para os salvos remidos pelo sangue do Cordeiro, o julgamento final tem caráter excepcional, pois ali a plenitude da justiça de Deus se cumprirá. Então, irmãos, devemos ter conhecimento, não pode ter o sentimento de medo, porque primeiro nós não vamos estar lá no juízo final, porque os salvos vão ressuscitar primeiro e estão livres de toda condenação, já passaram pelo tribunal de Cristo e estão reinando com Cristo, certo? Esse juízo final vai ser destinado para aqueles que estarão vivos no milênio, né? E para os mortos que vão ressuscitar neste período em que iniciar quando acabar o milênio e iniciar o juízo final. A leitura bíblica em classe, nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 ao 15, que diz assim, versículo 11. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e do céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Preste atenção, irmãos. E os mortos, certo? Esse versículo 12. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas. Então, esses mortos aí, você pensa assim: mas, irmão Pedro, eles não ressuscitaram, né? Eles não ressuscitaram. Exatamente a diferença daqueles que ressuscitam com Cristo, eles têm a vida, mas mesmo assim os mortos, eles vão ressuscitar, mas vão ainda continuar tendo o título de mortos, porque estavam mortos, morreram sem Cristo e continuarão mortos, porque vão viver eternamente longe da presença de Deus. Então, por isso assim, e os mortos foram julgados. Esses mortos são os mortos ímpios que morreram sem Cristo. E o versículo 13 diz assim: e deu mal os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A introdução, nós vamos ver aqui nesta lição, trataremos sobre questões elementares para a fé cristã, iremos tratar sobre a ressurreição dos corpos, uns para glória eterna, outros para a perdição infinita. Quando acontecerá esta ressurreição e qual será a qualidade e natureza? Então, irmãos, eu tenho que também lembrar a vocês o seguinte:
haverá a ressurreição dos ímpios que morreram sem Cristo, e temos que também, irmãos, levar em conta que vai ressuscitar também aqueles que morreram no milênio, os que morreram em Cristo no milênio. Nós vamos entender isso, certo? Eu tenho que lembrar isso para vocês, porque às vezes ninguém ia perguntar, mas você poderia até fazer esta indagação. Mas e os que morreram no milênio? Porque na lição passada eu havia ensinado para vocês que no milênio as pessoas iam ter família, iam nascer, iam viver, iam morrer pessoas, apesar de que eles iam morrer com mais anos de vida, né? Como diz a Bíblia, aqueles que tinham 100 anos seriam como ainda jovens, né? Em lá Isaías falando, como eu já falei na aula passada. Então, só devemos saber o seguinte, que haverão pessoas que vão morrer no milênio, e essas pessoas vão morrer salvas também. Tem pessoas que vão morrer salvas e outras não, que não vão crer. Estão entendendo? Então, mesmo assim, no milênio, reino milenial, existirão pessoas que vão morrer sem Cristo. Então, essa ressurreição, vale lembrar que eu havia até me esquecido, haverá a ressurreição dos mortos do milênio, que morreram no milênio, e também desde até o começo do mundo vão ressuscitar aqueles mortos ímpios, certo? Entenderam? Mais para frente a gente entende melhor. Falaremos sobre o juízo final, suas consequências tanto para os justos quanto para os ímpios, né? Tem aqui justos e ímpios. Esses justos aqui são justos lá do milênio. E como este episódio revelará todas as coisas, inclusive a grandeza e o poder de Deus, certo, irmãos? Os justos aqui que fala do milênio, porque os justos, a igreja que foi arrebatada e que ressuscitou, certo? Não está incluída aqui, como eu falei no início da aula, não está incluída no juízo final, porque nós estamos livres da condenação, certo? Ressurreição dos corpos. Tópico 1. A importância da ressurreição para a fé cristã. Ao olharmos atentamente para o texto de 1 Coríntios 15, veremos algumas verdades bíblicas que clareiam nossa visão a respeito da relevância da ressurreição. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Esse versículo trata, irmãos, a respeito de que Paulo estava falando com uma civilização grega. Os gregos, povos gregos, eles não criam na ressurreição. Eles não criam que é como se a alma fosse se a ressurreição acontecesse, existiria aí a separação do espírito do corpo, e que aquele corpo ele estaria livre, o espírito estaria livre daquele corpo do pecado, e não poderia voltar novamente, porque ele retrocederia novamente àquele corpo de pecado. Eles não criam que a alma voltasse novamente ao corpo, o espírito, né? Então Paulo estava tendo esta luta, essa batalha, e falou principalmente sobre Cristo, que é nosso exemplo maior, que ressuscitou primeiro, e através dele a igreja também vai ressuscitar. No contexto em que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, o mundo estava fortemente influenciado pela cultura grega da época, né? Os gregos não criam nisso. Era completamente inaceitável a ideia de ressurreição dos corpos. Lá em Atos 17, capítulo 17, versículo 18, eu queria que, se os irmãos pudessem abrir em Atos 17, 18, em Atos 17, capítulo 17, versículo 18.
Vamos abrir lá, Atos 17, versículo de número 18. Diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então eles zombavam, né? Chamavam Paulo de tagarela, né? Chamavam ele de louco. E versículo 32 também, nós vemos esta passagem. 32 diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós os ouviremos outra vez. Então os gregos, né, eles não criam, e quando viam Paulo falando a respeito da ressurreição, eles zombavam, certo? Eles não queriam ouvir falar, porque eram totalmente incrédulos, porque criam em tinham outras crenças, né? Eles criam em outros deuses gregos. Nós sabemos que eram um povo que criam vários deuses e não criam na ressurreição. Havia também uma ala muito influente do judaísmo, os saduceus, que da mesma forma não aceitavam a ressurreição. Os saduceus eles não criam, né? Lá em Mateus 22, 23 diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então, irmãos, os saduceus não criam. Todos esses grupos exerciam influência sobre aqueles cristãos que começavam a declinar da doutrina da ressurreição. Então, os cristãos que ali, os primeiros cristãos que vinham, né, se aceitavam a Cristo, né, eram os judeus convertidos ao cristianismo. Eles enfrentavam muitas lutas, porque tinham essas classes de pessoas. No tempo de Jesus eram os saduceus, né? Tinham várias classes eram os fariseus, saduceus, herodianos, né? Então várias classes de religiosos que lutavam contra os ensinamentos de Jesus. Então os saduceus eles eram considerados aqueles que não criam na ressurreição e ficavam aí tentando atrapalhar o evangelho. Em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo não recua, afirma que se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé, certo? Por isso concluímos que a doutrina da ressurreição não pode ser relativizada e muito menos negada. Então, crer na ressurreição é importantíssimo, porque essa é uma das esperanças daqueles que, se nós estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados. Mas se lá, daqui para lá, nós estivermos mortos, os nossos corpos estiverem mortos, aí nós temos a esperança da ressurreição. A ressurreição dos corpos, 1.2. Então, agora vamos tratar sobre a ressurreição em si, e para isso devemos compreender que seremos ressurretos pelo poder de Cristo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Certo? Jesus estava falando naquele momento ali, tanto falando a respeito daquele momento de Lázaro, que ele iria ressuscitar, mesmo ele estando morto, e ao mesmo tempo também ele estava falando daqueles que morreram, que vão morrer, ou que já morreram com Cristo também. Ele nos dá a garantia, nos dá a promessa de que nós viveremos, ressuscitaremos. Tem várias passagens aí, João 5, 26, versículo 28 e 29, João 6, 39, né? 6, 39, 44, 54, João 11, 25, nós lemos agora, e João 17, 2. Então são essas passagens que falam a respeito da promessa de Cristo sobre a ressurreição. Além do mais, Cristo é as primícias dos que dormem.
Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, 1 Coríntios 15:20 fala isso, Cristo é a primícia, né? Ele seria o primeiro a ressuscitar para depois dar oportunidade para a ressurreição dos mortos. Tanto é, irmãos, que nós vemos a passagem também, que quando Cristo, no momento em que ele expirou, quando ele disse assim, Pai, está consumado, aí fala, o meu espírito entrego a ti. Então, naquele momento que ele expirou, Jesus Cristo havia expirado, diz a Bíblia que houve um grande terremoto e muitos dos que estavam nos túmulos ressuscitaram, né? Ali foi um evento de ressurreição dos mortos ímpar, né? Aconteceu naquele momento. Aí você me pergunta, e aqueles mortos morreram novamente? Morreram, porque ali foi um tipo de ressurreição de mortos que é um mistério, e mostrando assim o poder, né, do poder sobrenatural de Cristo, por ocasião de até quando ele morre há oportunidade de vida. Mas aqueles mortos que ressuscitaram, eles morreram novamente, certo? Não foi esse tipo de ressurreição que é a ressurreição definitiva, em que os corpos serão glorificados, certo? Serão semelhantes ao de Cristo. Então, os da igreja, né? A igreja, quando for arrebatada, e os mortos em Cristo que vão ressuscitar primeiro, serão ressuscitados com corpos glorificados. E da época em que Cristo morreu, expirou, aquela passagem diz a Bíblia que muitos dos corpos que estavam nos túmulos ressuscitaram. Aqueles não ressuscitaram com o corpo glorificado, certo? Por ocasião da morte de Jesus. Ali eles morreram novamente. Mas estamos tratando sobre ressurreição. E a ressurreição dos ímpios, nós vamos ver mais adiante que vai ser uma ressurreição não de corpos glorificados. Serão corpos normais, né, comuns, de certa forma não serão perfeitos, porque vão sofrer juízo e vão ser condenados. Então não será igual ao da igreja, né, daquele dos salvos em Cristo. Uma questão importante quando se estuda este tema é quando isto acontecerá. A ressurreição do justo acontecerá no arrebatamento, né, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, isso aí acontecerá, como eu falei, né, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Os mortos irão ressuscitar em um novo corpo, certo? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, irmãos, as pessoas que morrerem, por exemplo, aquelas pessoas aleijadas, pessoas que tinham alguma deformação no corpo, que tinham seus corpos imperfeitos. Eu falo assim na questão de faltando algum membro, alguma mão, uma perna. Eles vão ressuscitar com um novo corpo perfeito, certo? Diferente de que os mortos ímpios, os ímpios, vão ressuscitar com seus corpos imperfeitos. Eu creio que vão ressuscitar do mesmo modo que antes tinham, né? Os corpos que antes que eles tinham. Então, mas nós teremos corpos glorificados, certo? Então, porque a Bíblia diz que nossos corpos serão semelhantes aos de Jesus. Então serão corpos transformados. Já os ímpios não ressuscitarão na mesma circunstância, certo? Como eu falei. A vez deles será após o milênio, no advento do julgamento final. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse capítulo 20, verso 12, certo, irmãos? Então, isso será a vez
do julgamento dos mortos ímpios. Por esta razão, para nós, a doutrina da ressurreição é extremamente maravilhosa. Verdade. Pois se morrermos ou sobrevivermos até a volta de Cristo, estaremos com o Senhor. Certo, irmãos? Então, se nós estivermos vivos ou mortos, nós estaremos com o Senhor. 1.3. Qualidade dos corpos ressurretos. Vamos falar sobre a questão dos corpos ressurretos. Os crentes de Corinto estavam debatendo a respeito da qualidade dos corpos que serão ressuscitados. Eles imaginavam erroneamente que seriam ressuscitados da mesma maneira que quando estavam vivos. Está em 1 Coríntios 15:35 diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Certo? Como eu falei, antes de nós passarmos para o próximo tópico, os nossos corpos serão transformados e serão corpos perfeitos. Certo? No entanto, Paulo, através de uma analogia, responde a esta questão. Ele responde assim: ele faz a referência a uma semente que, ao morrer, renasce com alguma identidade antiga, mas com um corpo novo. É da mesma forma que a semente, o processo da semente é interessante. A semente, para ela germinar, é preciso ela morrer. A semente morre, para dar início, para dar início à germinação. Nós vemos essa semente germinando aí. É o que acontece com o que Paulo comparou para os salvos em Cristo. Eles vão ter a comparação, eles vão ter a oportunidade de ressuscitar com a mesma característica, eu falo assim, característica da memória, da consciência. Teremos as mesmas características, nós vamos ter corpos glorificados, mas não vai ser apagado da nossa mente a nossa identidade. Eu vou ser, por exemplo, eu vou ser o Pedro, que sempre fui, com a minha identidade, certo? Com minha individualidade. Cada um somos indivíduos, cada um tem uma qualidade, tem uma personalidade. Então essa personalidade, irmãos, ela não será desfeita. O que será transformado serão nossos corpos, mas a nossa individualidade, nossa personalidade ainda existirá, porque seria assim muito estranho, se Cristo, vamos supor, na hora que você morresse, fosse para Cristo e ressuscitasse e fosse tudo apagado da nossa mente, fosse tudo desfeito. Que graça teria, Como é que eu ia ter o pensamento de conhecer e ver lá o meu pai, porventura o meu avô, a minha avó, algum ente querido que havia morrido, e lá na eternidade eu vê-lo novamente, Então isso nós sabemos que não vai acontecer, de termos uma amnésia lá, ou Cristo apagar tudo. Não, nós vamos ter lembranças boas, certo? A palavra de Deus diz que vai ser apagado toda mágoa, mas são as lembranças ruins, vai ser apagado. Nós não vamos ter mais aquele pensamento de sofrimento, não. Nós vamos ter nossos corpos glorificados, mas a nossa personalidade, nossa individualidade, ela vai existir e continuará ainda, certo? Para somente lembrarmos de coisas, lembranças boas, certo? E isso nos indica alguns elementos essenciais, Ressurgiremos física e literalmente, mas esse novo corpo será compatível com a nova realidade que viveremos, certo? Será compatível porque será um corpo semelhante ao de Cristo, uma existência sem pecados, sem suporte a presença de Cristo, que suporte a presença de Cristo. Ou seja, nós iremos ver novamente, não ver Cristo, Vamos conhecer nosso Deus Todo-Poderoso, e para isso precisamos ter corpos perfeitos. Temos o padrão desse novo corpo em Cristo ressurreto, que apesar de ter elementos palpáveis, também desobedeciam às leis da física. Então, como eu falei, irmãos, serão corpos semelhantes ao de Cristo, mas nós não seremos espíritos, irmãos. Nós seremos
teremos um corpo palpável. Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado, mas que se pudesse ser tocado, né? Tanto é que quando ele ressuscitou, pediu para que Tomé tocasse nele, né? E ali Cristo ficou, né, por 40 dias após a ressurreição, ali convivendo no meio dos seus discípulos naquela época, antes de subir ao Pai. E ele estava com o seu corpo palpável, um corpo material, não era espírito, mas que por ser um corpo palpável, material, ele não estava sujeito às leis da física. Ou seja, Cristo, ele poderia, como nós vamos ver aqui em Lucas 24:31, diz assim, ó: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Imagina aí, irmãos, né? Se teremos esse mesmo atributo, esse mesmo poder, né, de desaparecer ou de flutuar, né? Como aqui também diz na passagem de João 20:19, diz assim, ó: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, certo? Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ou seja, irmãos, as portas ali onde os discípulos estavam trancadas por dentro. E como foi que Jesus entrou? Nós só podemos deduzir e concluir que Jesus, ele atravessou ali a porta, mesmo com o corpo físico, palpável, mas não sujeito às leis da física, certo, irmãos? Então, eu acredito que nós também seremos dessa forma. Não haverá limite, né, das leis da física, nem da gravidade, de poder flutuar, não sei. Mas eu creio que vai ser da forma que quando Jesus passou esses dias depois de que ressuscitou, nossos corpos serão como o de Jesus, certo, irmãos? Obviamente não seremos iguais a Cristo, não seremos iguais, mas semelhantes, certo? Então igual é uma coisa, ser semelhante é outra coisa. Mas teremos um corpo semelhante ao dele, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados. Olha aí, irmãos. Transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que penso, né, irmãos? Filipenses 3:20-21. Então, esses nossos corpos serão corpos gloriosos. Glória a Deus, aleluia. Já os ímpios ressuscitarão também, pelo poder de Cristo, não com corpos glorificados, mas para vergonha e desprezo, compatíveis com a realidade da punição eterna. A Bíblia não nos fornece tantos detalhes, mas sabemos que será uma ressurreição vergonhosa. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Está lá em Daniel capítulo 12, verso 2. Então haverá essas ressurreições, uns para a vida eterna, que nós vamos ver mais adiante, que esses para a vida eterna serão aqueles salvos no milênio, e outros para a vergonha e desprezo eterno serão os que vão ser também da parte do milênio e dos que morreram desde o começo do mundo, os que morreram ímpios desde o começo do mundo. Tópico 2, o juízo final. O juiz. A partir deste momento, estudaremos a respeito do juízo final. Esse evento escatológico é extremamente importante, pois aqui serão retificadas todas as coisas e a justiça será plenamente imputada. Então, nós vemos agora que Jesus, o justo juiz, ele não mais será o advogado, mas ele agora, nesse momento, será o juiz, porque o advogado, a função do advogado era de livrar o réu da sentença,
mas como aqueles que rejeitaram o advogado fiel que é Jesus, aqueles que não quiseram, né, aceitar a Cristo como o seu único Salvador, e aqueles também que desprezaram o Senhor, eles vão ter que estar diante, né? Vão estar diante do trono branco um dia para serem julgados pelo grande juiz do trono branco, né? Vão estar presentes nesse grande dia. O conceito de juízo final está em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, nós vemos aqui em Eclesiastes 12:14. No Antigo Testamento diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12:14. E no Novo Testamento diz assim, em Mateus 12:36: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Lá no Novo Testamento. Então, irmãos, acontecerá, né, nós vemos aqui o juízo final. No texto de Apocalipse 20, verso 11, o apóstolo João nos revela uma visão de um trono. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20, verso 11. Então, fala do grande juízo, né? A imagem de trono é muito comum na Bíblia e dá a ideia de que quem está sentado sobre ele tem autoridade e poder para julgar, né, irmãos? Então nós vemos aqui esta passagem de Apocalipse, desse grande trono branco. Mas quem está sentado nesse trono? A princípio, Deus é este juiz. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos justos aperfeiçoados. Hebreus 12:23. Então, irmãos, Deus estará sentado nesse grande trono, né, estará para julgar as nações. O poder de julgamento é entregue a Cristo. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então, portanto, Jesus Cristo é o nosso juiz, nosso advogado e nosso mediador. Então, quem estará sentado no trono? O grande Deus, mas Deus dará, né, entregará a Cristo o poder de julgar. Nada mais justo, não é verdade? Para que ele seja o juiz, o justo juiz, né, para julgar. Não mais com misericórdia, certo? Será um juiz que vai julgar os vivos e mortos e sentenciará para a condenação ou para a eternidade. Ele julgará com retidão e justiça, pois tem toda a sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Sobre o que este juiz tem autoridade? É a pergunta. O texto de Apocalipse 20:11 nos revela que a terra e o céu fugiram da sua presença. Isto nos faz concluir que o Senhor Jesus é soberano sobre toda a criação. Apocalipse 20:11, a parte B, diz assim, ó: a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Então, quando diz que a terra e o céu fugiram, vai ser num lugar, numa dimensão que nós não conseguimos calcular como vai ser essa dimensão. Eu sei que não vai ter nem céu e nem terra. Será um lugar, uma dimensão em que Deus vai preparar para este momento, né? Serão muitos, milhões de pessoas. Então será um local, além de muito grande, né? Se realmente será um lugar, não sei, mas vai ser um espaço lá, uma dimensão em que Deus vai tirar o céu e a terra e vai acontecer esse grande evento. O que será levado em conta no julgamento? O
o que será levado em conta no juízo final é a responsabilidade individual. Cada um deve estar ciente de sua condição e de suas atitudes. Pois Jesus Cristo, através de seu sacrifício vicário na cruz, oferece a salvação a todos. Certo? Está lá em João 3,16. Porém, muitos não aceitarão e isto os condenará. Certo? Muitos não aceitarão. Nós vemos, irmãos, que haverá um julgamento diferenciado. Como assim, irmão Pedro? Porque haverá um sofrimento maior do que os outros. O rigor vai ser maior. Por quê? Por exemplo, para aqueles que morreram sem Cristo e nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Não acontecerá e não aconteceu muitos casos desses, mas eles, de uma certa forma, se creram em Cristo, né? Se eles realmente, o que vai ser levado em conta é a responsabilidade se eles creram em Jesus e se realmente conheceram o Evangelho, se realmente ouviram falar de Jesus. Porque mesmo sem ouvir falar de Jesus, eles vão receber a condenação, certo? Mas em um castigo, por exemplo, um rigor menor. Aí você diz assim, menor, sim, certo? Jesus havia falado sobre Sodoma e Gomorra. Jesus disse assim, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles. Por que Jesus falou isso? Nós vimos essa passagem, nós assim supomos que haverá castigos diferentes. Uns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos. Por conta dessas passagens que Jesus falou. Haverá menos rigor, menos castigo, certo? Isto existe a revelação mais baixa, que é o conhecer o Criador através da criação, certo? Isto existe a revelação mais baixa, que é conhecer o Criador através da criação. Romanos 1, 19 e 20 fala isso. Aqueles que conhecem o Criador através da sua criação, reconhecem o seu poderio. A este o rigor será menor, porquanto tiveram menos acesso à palavra de Deus do que aqueles que ouviram a palavra do Senhor. Tem lá em Lucas 10, e versos 10 e 14, para nós entendermos melhor. Vemos essa passagem lá em Lucas 10, 10 a 14, diz assim: mas quando entrarem numa cidade e não forem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certíssimos, o reino de Deus está próximo. Aí o versículo 12 diz assim: e eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. A cidade que não receber os discípulos que foram enviados, entendendo? Ou seja, rejeitarem, expulsarem. Ele diz assim: haverá mais tolerância para Sodoma, ou seja, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aí ele fala de Corazim, versículo 13, Betsaida, né, o milagre que foi realizado entre vocês, né, e fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido de roupas e saco, cobrindo-se de cinza. Aí o versículo 14 diz assim: mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então ele está falando aí de rigor, mais e menos, certo? Então por isso que, por conta dessa passagem aqui que Jesus falou a respeito sobre o envio dos discípulos para evangelizarem, e sobre essas cidades que rejeitaram o evangelho, serão punidas com mais rigor no juízo,
certo? É muito importante isso, saber. Já aqueles que tiveram acesso ao Evangelho de maneira mais completa, provavelmente sofrerá mais. Aqueles que conheceram o Evangelho, que creram, mas aí rejeitaram, porque não queriam saber mesmo de Jesus, não abandonaram o Evangelho, creram mais nas coisas no mundo, se apegaram às coisas mundanas, às coisas, aos cuidados desta vida, e infelizmente deixaram o reino de Deus em segundo plano e deixaram Deus, deixaram o Senhor Jesus e o Evangelho, certo? Então, essas pessoas também provavelmente sofrerão mais do que aquelas que nunca ouviram. Estão entendendo, irmãos? Então, lá em Lucas 10 a 14, como eu falei sobre sobre o rigor de cada um, né? E também, irmãos, conseguimos enxergar esta relação em Tiago 3:1, onde nos é revelado que os mestres serão cobrados com mais rigor. Os mestres, aqueles que ensinam, né? Serão cobrados mais rigor. Por quê? Porque eles ensinam, mas de que adianta você ensinar e não praticar? Né? De nada adianta. Então, por isso que aqueles que ensinam e não praticam vai ser também mais rigoroso para eles, visto que são os que mais têm revelação da palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Certo, irmãos? Então, só aqueles mestres que ensinam, mas com a vida vivem totalmente diferente do que ensinam. Será levado em conta as obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Apocalipse 23. A ideia é que quanto mais perverso o indivíduo for aqui na terra, mais punição este receberá, pois as suas obras foram más. Então, a punição será também severa para aqueles que forem maus, né, que maltratam, que assassinam de modo frio, sanguinário. Estes serão julgados com maior rigor. Estão entendendo, irmãos? Então, para você que pensava que a condenação e o sofrimento seriam iguais para todos, não será. Haverá uma condenação maior rigor para uns e menos para outros, certo? Vamos entender isso. O propósito do julgamento. Inicialmente é importante salientar que os justos que permanecerem vivos após o milênio estarão no julgamento final, certo? Mas como eu falei, aqueles justos que morreram e que estavam vivos, que estiverem vivos no milênio, vão estar no julgamento final, certo? Mas estarão lá somente para receber a sentença da vida eterna com Cristo. Eles não estarão lá para serem condenados, porque já estão salvos, estarão livres da condenação, certo? Mas estarão lá aqueles que viveram e que morreram no milênio, os justos, salvos, né? E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Esse livro aí, que é o livro da vida, foi aberto daqueles, principalmente para aqueles que estavam lá no julgamento, que eram salvos. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo os que estavam registrados nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Já para os ímpios também não será o julgamento no sentido de provas e contraprovas, réus, júris ou advogados, mas uma declaração do Senhor Jesus Cristo da vergonha, verdade da qual o ser humano se encontra. Então, ali vai ser aberto o livro, né? Ali tudo quanto eles fizeram, e não haverá mais, lá no julgamento não terá advogado, nem defesa, não haverá isso, vai ser somente a sentença final, porque já estão condenados. Aqueles que vão ser julgados já vão receber somente a sentença para a condenação. Será como mencionamos anteriormente, uma ressurreição para a vergonha eterna.
certo? Então, outro propósito do julgamento é a glorificação do Senhor, pois será demonstrado todo o seu poder, tanto na terra quanto no céu. Conclusão: nesta lição aprendemos sobre a importância da ressurreição dos corpos para a fé cristã. Esta doutrina se coloca como um dos pilares do Evangelho, pois é na ressurreição que receberemos os corpos glorificados para estarmos juntamente com Cristo para sempre. E esta é uma das qualidades deste corpo, a compatibilidade com a realidade celeste que viveremos na glória. Aprendemos também que haverá um julgamento final, onde o grande justo juiz, Cristo, declarará a vida eterna para os salvos e sentenciará os ímpios ao castigo eterno, demonstrando de uma vez por todas a sua grandeza, poder e justiça. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, né? Foi uma aula, eu sei que é um pouco difícil de compreender, mas eu acho que deu para vocês entender a respeito do assunto. E qualquer dúvida vocês quiserem tirar, estarei aqui para responder as dúvidas, né, no grupo ou perguntar no privado. Então vocês fiquem à vontade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por mais uma vez que o Senhor nos concede de estar concluindo esta aula, Senhor. Abençoa, Senhor, guarda os teus filhos, a cada um, meu Deus, que nós possamos estar, Senhor, sempre, meu Pai, no teu caminho, Senhor, te servindo, para estarmos juntamente com Cristo, Pai, ali com os nossos corpos glorificados e perfeitos, e vivemos eternamente com o Senhor Jesus Cristo, Pai. E assim, meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, querendo o Senhor.